Muito boa noite a cada um de vocês aqui no YouTube. Primeiro, deixa eu me apresentar, porque eu estou reativando este canal. Vocês podem começar a me chamar de JT. Você acaba de entrar no canal Teórico da Conspiração Oficial no YouTube. Para quem eventualmente ainda não me conheça, eu já tenho também um canal no Instagram, onde você pode dar uma olhada nos materiais divulgados lá. Lá tem farto material, já são mais de quase 4.000 publicações entre materiais diários de atualizações sobre inteligência artificial, mundo, política e clima, que são os temas do nosso canal. E agora eu quero muito reativar esse canal aqui no YouTube. Nesta reativação do canal, que já tinha que ter sido feita, eu quero pedir uma gentileza a cada um de vocês. Eu vou dividir em duas categorias de vídeos diários, de segunda a sexta, podendo haver vídeos extras sábado e domingo. Os vídeos, quando vocês me olharem com boné branco, é porque eu estarei trazendo pautas de atualização de notícias diárias para manter cada um de vocês muito bem informados sobre os temas do canal no mundo inteiro naquele dia, como é agora. Quando eu estiver com o boné preto, aí é uma verdadeira aula, onde eu vou detalhar um tema de forma profunda, explicando detalhadamente e didaticamente aquele assunto, para que cada um de vocês entendam a agenda mundial. E, claro, os impactos dela aí no Brasil, no país de cada um de vocês. E começando já aqui, eu trouxe 9 pautas de assuntos de hoje, do dia 18 de fevereiro de 2025, no mundo. E já começando, a primeira, CNN Internacional do dia 18 de fevereiro de 2025. Estados Unidos e Rússia discutem guerra na Ucrânia enquanto a reforma federal de Trump toma forma. Eu acredito que alguns já estejam acompanhando. Hoje, houve uma reunião na Arábia Saudita, hoje terça-feira, para que comecem a negociar os acordos de paz na guerra europeia entre Rússia e Ucrânia. Este acordo de paz, ele dá um sinal, que eu não vou me aprofundar aqui hoje nesse vídeo, desta agenda que eu vou explicar detalhadamente. Por quê? Porque há muito desdobramento. Este acordo de paz, você pode se surpreender, mas ele tem fortes ligações com profecias bíblicas. Eu ainda vou explicar isto num vídeo mais apropriado. E já pergunto para vocês, você acha que haverá este acordo de paz no conflito bélico entre Rússia e a Ucrânia ou não? E se houver, se realmente houver este acordo de paz será definitivo ou temporário? Qual a sua opinião? Deixe depois nos comentários. Este formato de vídeo eu não vou me aprofundar nas explicações. Segunda matéria, também do dia 18 de fevereiro de 2025, Euronews, do bloco europeu. Estados Unidos e Rússia vão normalizar relacionamentos e iniciar negociações com a Ucrânia, dizem autoridades. Primeiro detalhe importante que vale a pena você lembrar. O Trump, antes de assumir o mandato, o Trump, antes das eleições, ele já vinha publicamente falando o quê? Ele falava que, palavras dele, abre aspas, se eu estivesse no governo agora, este conflito não iria existir. Fecha aspas. Segunda frase dele, que ele falava muito, quando eu assumir, eu irei acabar com este conflito em 24 horas. Fecha aspas. Terceira frase dele, abre aspas, eu, Trump, tenho um excelente relacionamento com o presidente da Rússia. Fecha aspas. Ou seja, caso eles consigam
formalizar e definir este acordo de paz entre o conflito da Rússia com a Ucrânia, automaticamente Trump irá fazer muitas concessões ao famoso presidente russo, lá de Moscou. E por que ele irá fazer essas concessões? Porque existe uma agenda por trás disso, que em vários vídeos eu vou explicar detalhadamente esta agenda, em partes, de forma correlacionada para que você possa entender, onde um vídeo estará sendo conectado ao outro. Em 5, 10 dias você vai virar um expert em geopolítica mundial e esta agenda da nova ordem mundial. Basta acompanhar os meus vídeos que eu estarei postando aqui no YouTube. Vamos agora analisar um detalhe que está intimamente correlacionado com este evento, esta reunião na Arábia Saudita hoje, que acabou de iniciar. Terceira matéria. JD Vance surpreende na conferência de Munique com ataque contundente aos líderes europeus. Matéria do The Guardian, do dia 14 de fevereiro de 2025. Para quem eventualmente ainda não saiba, entre os dias 14 de fevereiro e dia 16 de fevereiro de 2025, foi realizada a famosa Conferência de Munique, na Alemanha. Nesta conferência esteve lá, na abertura já, o vice-presidente americano, JD Vance. E por que as matérias dizem que ele atacou os líderes europeus? Porque ele, no pronunciamento, ele fez algumas declarações que a mídia internacional considera contundente. Vamos explicar um pouquinho isso aqui num pequeno comentário. Ele, no pronunciamento, disse que era contra os líderes europeus suprimirem a liberdade de expressão. Ele era contra. Ele também disse que os líderes europeus não souberam impedir a migração ilegal, não souberam gerenciar este caso. Ele também disse que os líderes europeus fugiram com medo das verdadeiras crenças dos eleitores, dos verdadeiros pedidos dos eleitores europeus. Resumindo, os globalistas europeus, com estas declarações, ficaram enlouquecidos. Na própria sexta-feira, solicitaram uma reunião de emergência na Europa, destes líderes, para discutirem o que eles iriam fazer, uma vez que Trump estava os colocando para escanteio. Por quê? Porque Trump foi muito claro na declaração. Eu, Trump, vou negociar o acordo de paz diretamente com o representante da Rússia e não quero líderes europeus envolvidos e não preciso deles. Ponto. Palavras de Donald Trump. E isto os revoltou. Por quê? Porque eles saíram alegando na grande mídia que esta ação do presidente americano colocaria em risco a paz na Europa. Alegaram que, uma vez que fosse realizado esse acordo de paz, que existem alguns critérios para que o líder de Moscou aceite. Um dos critérios qual é? Que a Ucrânia não entre para a União Europeia e que a Ucrânia não entre para a OTAN. Uma vez que se cumpra este pré-requisito do líder de Moscou, os líderes europeus alegam que o líder de Moscou irá usar este artifício para avançar sobre o território europeu e dominar a Europa. Aqui, antes de seguir para a próxima matéria, eu já quero fazer no YouTube o primeiro registro, que já está registrado por mais de 4 vezes no Instagram, há muito tempo atrás. Está tudo lá no meu perfil no Instagram. Falando-se em perfil no Instagram,
O nome é o mesmo, basta você ir ao Instagram, @Teórico da Conspiração Oficial, e rapidamente o algoritmo lhe devolve o canal na frente dos seus olhos. O registro que eu quero fazer é: o líder de Moscou, dentro de uma agenda global que eu ainda vou explicar detalhadamente em uma sequência de vídeos, no certo momento, ou seja, no tempo correto da agenda, ele vai sim avançar sobre a Europa. Ele vai avançar sobre os países bálticos e ele vai chegar até as portas da Alemanha em Berlim, onde vocês irão ver com os próprios olhos aquele episódio antigo da Guerra Fria, do Muro de Berlim, voltar. A história, senhores, vai se repetir de uma forma um pouco diferente, mas ela vai se repetir sim. E isto está registrado não por mim, não sou o dono da verdade, mas por vários documentos escritos desde 1800, os quais eu vou trazer esta informação de forma detalhada e explicada didaticamente para que cada um de vocês possa entender. Próxima matéria. O discurso de J.D. Vance em Munique revelou o colapso da Aliança Transatlântica. The Guardian, dia 15 de fevereiro de 2025. Claro, ele está dizendo que os Estados Unidos vai cortar o dinheiro, o financiamento que estavam dando para a Europa fomentar o conflito armamentista. Uma vez que corte o dinheiro, acabou o conflito. Simples assim. Segunda coisa, no momento que eles ameaçam sair, como já fizeram, da OTAN, quem é o maior financiador da OTAN? Estados Unidos. No momento que ele sai da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, NATO, automaticamente a Europa tem que financiá-la. E hoje a Europa investe muito pouco no tratado. Basicamente quem mantém são os Estados Unidos. E isto muda completamente o tabuleiro da estratégia globalista na Europa. Isso tudo eu vou estar informando e acompanhando cada um de vocês aqui com vídeos detalhados. Por que eu falei esta matéria? Vamos revisar um ponto aqui. A conferência de Munique foi nos dias entre dia 14 e dia 16. Hoje, dia 18, reunião na Arábia Saudita para o acordo de paz ser iniciado. Ou seja, você acha que o líder da Ucrânia quer este acordo, sendo que ele é um dos representantes globalistas, dos líderes globalistas, nesta agenda toda? Óbvio que ele não quer. Na própria sexta-feira, dia 14, ele já havia feito um anúncio que ele seria contra o acordo de paz e que ele não aceitaria os termos oferecidos por Trump para o referido acordo. E aí, coincidentemente a esta fala dele na sexta-feira, ocorreu outro episódio que eu quero trazer aqui a cada um dos senhores de forma correlacionada para que você entenda. Zelensky, outra matéria. Zelensky diz que drone russo danificou escudo de radiação da usina de Chernobyl. Agência de notícias Reuters, 14 de fevereiro de 2025. Gente, vamos lá. Eu acredito que todos aqui conhecem a história do passado desta usina, o acidente nuclear que houve nesta usina. Todos já tomaram conhecimento. Quem eventualmente não tomou esse conhecimento, dê uma olhada depois no Google. Houve um ataque com drones
na sexta-feira, dia 14, exatamente no dia da abertura da Conferência de Munique, na usina. Sendo que esta usina é uma das maiores usinas núcleo da Europa. Um acidente nesta usina, Bauhaus, Europa. Seria gravíssimo o evento. E eu quero convidar cada um de vocês para uma pequena reflexão sobre isso. Primeira reflexão. O líder da Ucrânia disse que o ataque foi um ataque russo. Vamos relembrar. O líder da Rússia é muito próximo a Donald Trump, muito amigo de Donald Trump. Além de muito amigo de Donald Trump, os dois, o líder russo e o Trump, fazem parte do mesmo clubinho, um clubinho chamado Clube do Nine, Clube dos Nove. Eu ainda vou explicar detalhadamente isto em outro vídeo, para que você entenda. Então pensem comigo, se os dois são extremamente colados, Putin e Trump. Se Trump, além de ser extremamente chegado a Putin, já falou publicamente e abertamente que irá fazer as concessões que Putin deseja para que o acordo de paz se realize. Tem lógica Putin, sabendo que Trump acabou de assumir o poder e que Trump é a grande esperança para ele, para que este acordo de paz seja realizado e que ele obtenha as vantagens e os benefícios que ele tanto busca sobre a Ucrânia, seria interessante ele fazer este ataque ou este ataque seria um ataque de bandeira falsa? Promovido por Kiev para justificar esta narrativa. Por enquanto, eu quero só que você pense. Neste vídeo de hoje, eu não vou aprofundar os conhecimentos. Apenas eu vou trazer matérias informativas com pequenos comentários. Mas à medida que eu for realizando e produzindo outros vídeos com vocês aqui, nós vamos nos aprofundar muito no conhecimento. Muito. Eu vou surpreender ainda cada um de vocês aqui neste canal. Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Não sei se vocês sabem. A Conferência de Munique, ela é antiga. Lá de 1963. No ano de 2007, Putin, na abertura da conferência, ele fez uma declaração bem forte. Vamos à declaração dele, do líder da Rússia, na Conferência de Munique no ano de 2007. Abre aspas. Ele falando, a Rússia nunca aceitaria um papel subordinado na nova ordem mundial. Fecha aspas. Vou repetir. Novamente, abre aspas, o líder russo falando. A Rússia nunca aceitaria um papel subordinado na nova ordem mundial. Fecha aspas. Ouviram bem? Ouviram bem? Uma pequena observação também para despertar a curiosidade de cada um de vocês. Qual foi o ano em que ele participou da Conferência de Munique com esta declaração? No ano de 2007. Quanto que é 7 mais 2? 7 mais 2 é 9, 9. E o 9 tem alguns significados ocultistas, tá? Ponto por aqui. Eu ainda vou explicar isto detalhadamente para que você entenda esta agenda mundial que está na frente dos olhos de todos e que as pessoas não estão percebendo coisas muito sérias nesta agenda e que vai impactar a vida de todas as pessoas no planeta, inclusive a sua, aí no Brasil. Vamos seguir. Próxima matéria, ainda sobre o suposto ataque de drones na usina. A próxima matéria, drone atinge usina nuclear de Chernobyl
na Ucrânia, vírgula. Rússia diz que não é culpada. Qual mídia? Al Jazeera, 14 de fevereiro de 2025. Senhores, vou aqui introduzir a cada um de vocês um conceito que muitos já devem conhecer, mas eu noto que os brasileiros aí, eu falo aí porque eu não moro no Brasil, os brasileiros têm uma certa dificuldade de entender. Ordem através do caos. Esta expressão ordem através do caos, ela é estampada atrás da nota de $1, do papel moeda físico, dólar. Está ali, atrás, junto com uma pirâmide do olho que tudo vê. E mesmo que as pessoas olhem isto desde a época dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus antepassados, as pessoas, em sua maioria, não conseguem enxergar a verdade. Elas não conseguem entender o verdadeiro significado nesta expressão ordem através do caos. Ou seja, cria-se um caos para, depois de criado este caos social em algum determinado local, é imposto uma ordem, ou seja, é imposta uma solução para o problema criado. E os mesmos que criaram o caos são exatamente os mesmos que vêm propor a solução, impondo uma nova ordem. Entenderam? Isso é muito importante. Então, eu já quero deixar claro e registrar neste primeiro vídeo de reativação deste canal, este primeiro fundamento do conhecimento importantíssimo. Por que eu falo fundamentos? Porque ao longo dos meus vídeos, vocês vão me conhecendo um pouco mais e vão perceber que eu vou passar sempre fundamentos do conhecimento. Por quê? Porque o fundamento do conhecimento ele é extremamente necessário para que você entenda a verdade verdadeira sobre o mundo em que você vive. Se você não entender os fundamentos, não adianta você estudar, ficar olhando vídeos no YouTube, redes sociais, canais X, Y, Z, não vai adiantar. Você não vai passar de um mero espectador dos outros, sem entender quase nada, vai ligar a sua TV ou suas mídias, canais da grande mídia oficiais também vão sobrecarregar sua cabeça de notícias e você não vai entender. Por quê? Porque todo dia existe uma avalanche de notícias diárias sobre a cabeça de todos, inundando corações e mentes das pessoas. E as pessoas não têm a capacidade de correlacionarem estas notícias e muito menos entenderem, porque o entendimento da verdade verdadeira, ela se dá através da correlação e dos fundamentos do conhecimento. Quando você analisa apenas uma notícia jornalística, ela é um dado. Um dado não mostra a verdade para você. Por que eu falo isso? Porque existe também um outro fundamento que este é meu, criado por mim. São os 4 níveis de verdade e de mentira. O topo da pirâmide da verdade é o que eu chamo de verdade verdadeira. Você vai ouvir muito isto na minha boca e nos meus vídeos. A verdade verdadeira é a verdade que a grande mídia oficial não passa a você, muitos canais alternativos não passam a você. Por quê? Porque eles têm lado. Ou eles estão na direita, ou eles estão na esquerda. E eles sempre produzem seus conteúdos baseados em narrativas ideológicas políticas do lado ao qual eles pertencem. E sempre por trás deles há financiadores, que acabam jogando dinheiro nestas mídias e automaticamente comprando estas bocas, que eu chamo de bocas compradas. No nível abaixo, no nível 2, é o que eu chamo de verdade mentirosa. A verdade mentirosa, ela é muito usada em fake news e muito usada num conceito
que muitos não devem conhecer no Brasil, que chama-se hangout limitado. O que é o hangout limitado? É um jargão muito utilizado no meio dos serviços secretos, ou seja, no meio de inteligência, de quem opera com inteligência e contra inteligência. Por quê? O que é o hangout limitado? Faz de conta que você é o governo neste momento. Você é o governo. Então você, como governo, você tem uma agenda sobre a sua população, não interessa o país. Não estou falando do Brasil. Qualquer país. E de repente, a verdade verdadeira que você não quer que a população tome ciência começou a vir à tona. E você percebeu isso. Você rapidamente aciona o seu serviço de inteligência. O seu serviço de inteligência começa a disparar nas mídias de que aquilo que veio à tona é verdade. E você vem também a público como líder da nação e diz que aquilo é verdade. Automaticamente, com esta rápida ação, que chama-se hangout limitado, por isso a palavra limitado, você desestabiliza quem está promovendo a verdade verdadeira e você desmotiva a população para continuar investigando aquele assunto ou aquele fato. Por quê? Porque a população, a grande massa, quando vê o seu líder dizendo, não, aquilo que estão falando é verdade, automaticamente todo mundo pensa, não, aquilo é verdade. Só que quando você, como líder, disse aquilo é verdade, você limitou a verdade naquele ponto, mas não falou toda. E a partir dali você desvia o foco da atenção das pessoas e as pessoas se desmotivam e focam a atenção em outros assuntos. E na sequência o seu serviço de inteligência vai fazer o quê? Vai sobrecarregar as mídias de notícias falsas, complementando aquela verdade que você assumiu. E com isso você desfoca completamente, desvirtua a população e muda a página. Ok? Por isso que é muito utilizado a verdade mentirosa nesse tipo de serviço, em fake news e na grande mídia. Por quê? Porque a grande mídia oficial, quando ela vem noticiar algo, por trás da grande mídia, sempre tem o financiador. Quem são os financiadores? Seus anunciantes. Então, onde há financiamento financeiro, há interesses. Se eu financio uma mídia, eu tenho interesses sobre esta mídia. Então, eu que vou determinar as pautas. Eu vou dizer, isto vocês podem falar até aqui, que é a verdade mentirosa. Daqui para frente, eu não quero que seja falado. E o que a grande mídia vai fazer? Ela vai noticiar algo, mas ela não vai se aprofundar. Quando não se aprofunda, não existe a verdade verdadeira. Não existindo a verdade verdadeira, as pessoas continuam sempre um pouco perdidas, divididas. E lembrando aqui outro conceito inicial que eu quero passar para você. Dividir para conquistar. Quando você divide as pessoas, você as conquista. Ok, por enquanto? Terceiro nível. A verdade. Falamos da verdade verdadeira, que é a principal, que ninguém fala. A verdade mentirosa, a terceira. A mentira verdadeira. Você pega e joga na mídia uma mentira, mas que, como ela vem com uma pitada de verdade, como se fosse uma pitada de pimenta, para dar um gostinho de verdade, as pessoas, em um primeiro momento, quando entram em contato com ela, acham que aquela mentira é verdadeira e começam a compartilhar como se fosse verdadeira. E ela vai disseminando de forma viral. E com isso você consegue manipular muitas pessoas. E a quarta, na minha categoria, é a mentira mentirosa. Aquela que é descarada, que até um bebê chupando uma chupetinha é capaz de tirar a chupeta e dizer que aquilo é uma mentira. Ok? Então, aqui, neste pequeno vídeo, 3 fundamentos já passei para vocês. Ordem através do caos, dividir para conquistar e os 4 níveis de verdade e mentira. Fixem isto na memória para que vocês possam entender os próximos vídeos. Vamos seguir com as matérias de hoje.
Outra matéria. São duas matérias aqui que eu trago agora para vocês que não são matérias atuais. Mas eu quero trazer essas matérias para que vocês consigam correlacionar esta farsa que existe por trás desta agenda do conflito, por trás desta agenda do possível acordo de paz e por trás desta fase da agenda do suposto ataque russo de drones à usina na última sexta-feira, dia 14. Observem esta matéria. Matéria do The Guardian, do dia 10 de dezembro de 2024, não é muito antigo. A matéria diz o seguinte: neste ponto, não é apenas um jogo, 2 pontos. A criação do RPG ucraniano Stalker 2 ou Stalker 2 durante a guerra, ponto. O que eles estão falando? Os ucranianos, eles criaram, para quem ainda não conheça, um jogo chamado Stalker 2. Neste jogo, o resumo, eles mostram nesse jogo um cenário de guerra, onde a usina de Chernobyl sofre um vazamento nuclear, e isto atinge a Europa. Você não acha isso tudo muito engraçado? Vou repetir, você não acha isso tudo muito estranho? Eles estarem exatamente agora promovendo uma fase da agenda de um ataque na usina, dizendo que a proteção nuclear da usina foi corrompida, que isto pode gerar um vazamento nuclear e que pode atingir em cheio a Europa. Isso tudo já está anteriormente registrado em um videogame de forma preditiva. Quarto conceito, programação preditiva. Muitos já conhecem, outros não. O que é programação preditiva? Quando eu quero fazer algo lá no futuro com um grupo de pessoas, eu, governo, ou eu, classes dominantes, ou seja, os donos da agenda, para que não haja revolta e que as pessoas aceitem o que eu vou fazer lá na frente, eu utilizo filmes, eu utilizo séries, eu utilizo jogos eletrônicos para antecipar mentalmente às pessoas aquilo que eu vou promover. Então as pessoas antecipadamente tomam conhecimento através de um formato ficcional, entre aspas, porque as pessoas, quando olham um filme, é uma ficção, uma série é uma ficção, salvo quando é baseado em fatos reais, eles anunciam, mas geralmente não é. Ou através de jogos eletrônicos, gerações mais novas, os jovens ficam jogando dentro daquela realidade virtual ficcional, acreditando que aquilo é somente uma ficção, quando na verdade não é uma ficção, aquilo é uma antecipação do que será feito com eles, com a sociedade, com você. Ok? Outra matéria sobre o mesmo assunto, complementando. Stalker 2, 2 pontos. Como um videogame ucraniano venceu a desinformação russa e conquistou os fãs. Al Jazeera, 10 de dezembro de 2024. Senhores, muitas pessoas têm o costume, não só no Brasil, no mundo, isso é um gatilho mental, gatilho mental, que foi criado justamente pelas classes dominantes, que dominam as agendas. O que é um gatilho mental? É você produzir uma expressão que vai descredibilizar algo que não seja do seu interesse. Então faz de conta, neste momento, que você é a classe dominante, que você é o poder estabelecido no mundo. Você pega os seus serviços
de comunicação, sempre conectados aos serviços de inteligência governamentais, e pede para que eles produzam materiais de mídia para que massifiquem na cabeça das pessoas através da mídia, ou seja, uma ação midiática, que seja massificado esta expressão que você queira. E eles fizeram isso no passado com os chamados teóricos da conspiração. Então, quando uma pessoa diz assim, não, isso aí é teoria, programação preditiva, isso é teoria da conspiração, isso é um gatilho mental, que lá no passado foi plantado em corações e mentes para que as pessoas pensassem que aquilo que eles estão antecipando através de filmes, séries ou jogos eletrônicos é só uma ficção, é uma bobagem, isso é bobagem, isso é bobagem, isso não tem nada a ver, teoria da conspiração. E sendo que até hoje, 99,9% de tudo que os grandes teóricos da conspiração, os bons do mundo, falaram, os que têm credibilidade, se realizou. Você não acha isso um pouco estranho ou, no mínimo, interessante, uma grande coincidência? Por isso que eu coloquei o nome do canal, Teórico da Conspiração Oficial. Por que oficial? Porque o trabalho que eu desenvolvo e as notícias e o conhecimento que eu trago e vou trazer para cada um dos senhores aqui e senhoras é baseado em documentos oficiais governamentais e baseado sempre em grande mídia oficial. Nada que eu traga é baseado em achismos, opiniões ou informações que eu ouvi em canais de YouTube de outras pessoas ou informações que eu vi em redes sociais, não. Para que vocês me conheçam um pouquinho mais, eu estudo, gente, diariamente. Além de estudar diariamente de forma enlouquecedora, eu estudo geopolítica há mais de 20 anos, profundamente. Outro detalhe para que vocês me conheçam. Eu conheço o mundo inteiro e não é através de Google Maps. Eu conheço pessoalmente todos os continentes, todos os países. Não conheço todas as cidades, mas conheço todas as capitais. E em alguns continentes eu conheço muitas cidades. O continente europeu eu conheço como a palma da minha mão. Se vocês pegarem o Google Maps, olharem as estradas na Europa, e eu de olhos fechados, vocês me perguntarem, eu sei tudo de cabeça. Eu conheço os Estados Unidos como a palma da minha mão. E conheço o país de vocês, o Brasil, de norte a sul, leste a oeste, todos os estados, nos mínimos detalhes. Conheço todas as culturas dos estados aí brasileiros, a forma de cada estado pensar. Então, o conhecimento que eu sempre vou trazer para cada um de vocês aqui é um conhecimento sério, pautado, repito, na grande mídia oficial e em documentos governamentais oficiais públicos que foram desclassificados, que antes eram secretos e agora foram classificados como públicos. E se vocês quiserem duvidarem do que eu esteja falando, muito simples. Simples. Opção 1, vai lá no meu Instagram, dá uma olhadinha em todo o material que já tem lá, tá? Dá uma olhadinha. Aquilo lá é um verdadeiro currículo meu. Dê uma olhada lá. Dá uma olhada no que eu publico, nos materiais e nas fontes. Você vai se surpreender se não cair da cadeira para trás, que é o que eu ainda vou fazer aqui no YouTube. Ou segundo, não precisa acreditar em nada do que eu falo. Não estou aqui para empurrar conhecimento a ninguém, não sou dono da verdade. Eu estou aqui para trazer a você a verdade verdadeira e mostrar o que os outros não mostram e, claro, antecipar você ao que vai acontecer, para que você possa se preparar e se proteger. Duvidou do que eu falo? Vai no Google e pesquisa. Você vai sempre ter as fontes diante dos seus olhos e vai chegar à conclusão. Nossa, o que ele falou era verdade, eu achei que era mentira. Próxima matéria. Mudando agora o assunto. É a última matéria deste vídeo. Matéria
do dia CNN Internacional, não é aí do Brasil, do dia 18 de fevereiro de 2025, de hoje. Elon Musk estreia Grok 3, um modelo de inteligência artificial que ele diz superar o ChatGPT e a chinesa DeepSeek. Ele diz superar. Gente, vamos lembrar duas coisas. Primeiro, uma coisa mais light. No meio desta matéria, porque ele fez este anúncio, a matéria saiu hoje, terça-feira, mas o anúncio do Elon Musk oficial foi ontem, na segunda-feira. Elon Musk, para quem ainda não esteja sabendo, o Elon Musk fez uma proposta de compra da OpenAI por 97 bilhões de dólares. E vocês podem estar se perguntando, nossa, por que o homem mais poderoso do mundo, que dizem, mas ele não é o mais poderoso, eu ainda vou mostrar isso a vocês. Por que este suposto mais poderoso do mundo estaria querendo comprar a OpenAI por 97 bilhões de dólares, sendo que o Sam Altman, da OpenAI, estava querendo vender a OpenAI por algo em torno de 40 bilhões de dólares. Ou seja, ele ofereceu mais do que o dobro, por dois motivos. Primeiro, o Sam Altman estava montando uma operação de venda da OpenAI para benefício próprio, porque a OpenAI ela foi criada como uma empresa pública sem fins lucrativos, sem fins financeiros. E o Sam Altman mudou agora o foco, o protocolo. Ele quer tornar a OpenAI uma empresa privada e, claro, ganhar com isto. E esta manobra financeira de venda da OpenAI por uma cifra aproximada de 40 bilhões de dólares era uma manobra que ele iria fazer para vender a OpenAI de uma forma onde o dinheiro da venda entraria para o bolso do próprio Sam Altman, através de uma manobra financeira. O Elon Musk, ele confronta o Sam Altman. Eles não são amigos, eles não se dão bem. Não. E o Elon Musk viu aí uma grande maneira de como vocês aí no Brasil costumam falar um dito popular brasileiro, com uma paulada matar dois coelhos. Coelho número 1. O Elon Musk se apropriar da OpenAI, sua maior concorrente do Grok. Por quê? Porque neste momento o mundo está em uma verdadeira corrida de inteligência artificial, uma verdadeira corrida do ouro, a antiga corrida do ouro, que agora é a corrida da inteligência artificial. Que corrida é essa, JT? É a corrida para ver quem chega primeiro na singularidade da inteligência artificial. Porque quem chegar primeiro na singularidade irá dominar o mundo de uma forma hegemônica. Segunda vitória e objetivo do Elon Musk com esta proposta, caso se realize, é de colocar para escanteio seu principal rival pessoal, porque eles não se dão bem, ok? Só que agora, para fechar o vídeo, eu quero surpreender um pouquinho você que está aí me assistindo. Duas coisas antes de fechar o vídeo aqui de notícias comentadas. Primeiro, a inteligência artificial de Elon Musk, da xAI, que é a empresa de inteligência artificial do Elon Musk, a sua inteligência artificial, o Grok, vocês sabiam que o Grok, se você fizer um estudo numerológico da palavra Grok, ela dá o resultado de uns números bem interessantes, muito interessantes, sabia disso? Um dos números é o número 7. Grave isso. Tem um outro número que é uma sequência de 3 números, que eu não quero falar aqui. Se você pegar a expressão XEA,
ou XAI, que é a empresa do Elon Musk, e realizar o mesmo estudo numerológico, você vai chegar ao mesmo número 7. Isso não acende uma luzinha de curiosidade na sua cabeça? O porquê disso é só coincidência? Eu não vou tratar este assunto neste vídeo, mas isso não é coincidência. Outro detalhe, a XAI também forma uma sequência de 3 números idênticos, igual ao Grok. Isto é coincidência? Vamos deixar em aberto neste vídeo, para que você possa pensar. Outro detalhezinho, eu vou dar aqui uma pista. Aonde está a sede, onde foi estabelecida a sede da XAI para produzir o Grok? Na cidade de Memphis, no estado de Tennessee. Existe um podcast que o Elon Musk participou, isso ainda será tema de um vídeo inteiro com o boné preto, que é onde toda vez que eu estiver com o boné preto, nós vamos tratar de um tema de forma extremamente profunda, por isso o boné preto. Toda vez que eu estiver com o boné branco, serão notícias para atualizar você sobre o que está acontecendo no mundo, dentro dos nossos temas. Nesta entrevista que o Elon Musk participou, ele falou da própria boca dele, está registrado. Falou o seguinte, vou dar apenas um detalhe de uma pequena fala da entrevista, abre aspas, palavras de Elon Musk agora. Ele falou, nós, lá em Memphis, não estamos construindo apenas uma inteligência artificial que é o Grok. Nós estamos ali construindo um Deus. Dali de Memphis vai sair um Deus. Fecha aspas. Você que não sabe disso ainda, você não acha isso no mínimo estranho? Um Deus? Para você, quantos deuses existem? Para mim só existe um. O reino de Deus. E para você? Para ele, parece que não existe apenas um Deus. Isso não é estranho? Segundo detalhe, Mênfis é o mesmo nome de uma antiga cidade egípcia. Você sabia disso? Fique sabendo. Toda essa história eu vou contar ainda detalhadamente com boné preto, fazendo referência ao movimento MAGA de Elon Musk e Donald Trump, que eles adoram o preto e um bonezinho vermelho e preto, principalmente o Musk adora um bonezinho preto, e eu vou aprofundar este conhecimento. Espero que cada um de vocês tenha gostado deste formato de vídeo. Eu vou nos próximos dias testar outros formatos e vou prestar atenção nos comentários de cada um de vocês para ver qual formato agrada melhor vocês. E lembrando novamente, serão inicialmente 2 formatos de vídeo. Vídeos curtos, em torno de meia hora a 45 minutos, com notícias comentadas e pequenos detalhes sobre conhecimento e fundamentos do conhecimento, e também uma segunda opção, vídeos mais longos, em torno de 1h30, 2 horas, aí sim, um tema e conhecimento profundo, para que vocês comecem a entender o que é a verdade verdadeira sobre o mundo que cada um de vocês vive. Por favor, eu peço muito que vocês deem o like no vídeo. Isso é muito importante, porque quando você dá o like no vídeo, a plataforma entende que você quer ficar sabendo daquele conteúdo e automaticamente o algoritmo todo dia vai apresentar a você, indicar a você e divulgar a você os meus vídeos novos, e com isso você vai se manter sempre atualizado nos vídeos que eu esteja publicando. Então o like é muito importante. Deem o like, eu preciso do like no vídeo. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês e vamos nos ver no próximo vídeo. Uma ótima noite aí no Brasil, que aí já é noite. Obrigado.